E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás com protagonista dark e vingativo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Iniciando com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Raul, que após derrotar o rei demônio conseguiu finalmente deixar o mundo em paz. Com isso ele deveria se tornar o salvador de todos, mas no final seus preciosos companheiros e familiares foram mortos por aristocratas sedentos por poder, e por ele ser muito poderoso a família real tinha medo dele se tornar uma ameaça e acabou sendo morto, mas ele jurou se vingar de todos antes de morrer. Após isso ele acabou se encontrando com a deusa do amor que se apaixona por ele, com isso ele acaba usando ela para renascer novamente nesse mundo. E não só isso, ele quer que ela devolva seu poder selado, o poder da escuridão destinado a tomar e destruir tudo. Com isso ele é reencarnado novamente. Enquanto esperava o desfile de casamento da princesa, ele matava vários guardas dela. Um mês depois dele ressuscitar, a realeza se vangloria por ser o maior poder, mas no dia em que a princesa ia receber a bênção do casamento, é quando as coisas começam a mudar. Raul estava disfarçado entre os padres e aparece diante dela novamente, mas dessa vez diferente do passado. Ele não será o herói e se ajoelhara novamente para ela, mas dessa vez ele retornou para se vingar de todos sem piedade. Mesmo ela achando que ele é um demônio no corpo do herói, ele revela para todos tudo de mal que ela faz. Mesmo os guardas mais poderosos dela tentam impedi-lo, mas são aniquilados facilmente, e também sua melhor serva não consegue se mexer diante do seu enorme poder. Após humilhar a princesa de todas as formas possíveis por ter matado sua família sem motivos, e mesmo sendo apunhalado por várias espadas ele não é morto, e depois de deixar a princesa em um estado lamentável, ele não a mata, e fala que voltará novamente no futuro, quando ela se recuperar. Com isso ele inicia sua nova jornada, mas agora sem ser um herói que ajuda todos, e sim em busca de se vingar de todos aqueles que estavam envolvidos no assassinato de sua família, e ele usará toda a sua força da escuridão sem ter piedade de ninguém. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Takeda, onde ele é um estudante normal, que um dia enquanto era espancado por um grupo de alunos, ele acaba sendo ajudado por sua amiga de infância conhecida como Noriko, que após alguns eventos, eles acabam sendo mandados para um local misterioso, e lá são recebidos por um garoto que fala que é o deus do mundo que eles estão. Ele fala que estava entediado e com isso convocou eles para sobreviver no mundo dele, e dá para eles habilidades poderosas, mas Takeda acaba ficando com as habilidades de uma pessoa comum nesse mundo, e como ele não veio com nenhuma habilidade, ele tem que derrotar seus inimigos e pegar as habilidades deles. Com isso eles são mandados para esse novo mundo, mas quando eles chegam nesse mundo o rei acha que eles são os lixos e acabam sendo banidos da capital e são mandados para uma aldeia onde eles devem ser de sacrifício para o labirinto. Enquanto eles decidiam quem ia entrar no labirinto, Noriko decide que vai entrar por ter as habilidades mais fracas de todos, mas Takeda fala que vai entrar no labirinto sozinho e vai sobreviver. Mas assim que ele entra, Noriko fala para ele que a taxa de sobrevivência é de 0, e eles que armaram isso tudo e enganaram ele para ele aceitar entrar. Com isso ele é traído por todos eles, e assim que ele abre a primeira porta, ele logo se encontra com um monstro muito poderoso, mas para sua sorte ele acaba caindo em um buraco, e lá ele encontra uma carta com a imagem de uma pessoa que fala que era muito poderoso, e também fala que conseguiu conquistar essa dungeon, e com isso acaba dando dicas a ele como passar dessa sala. Com isso ele decide enfrentar esse monstro de frente. Após alguns eventos, ele consegue derrotar esse monstro. Como ele era apenas nível 1, quando esse monstro é morto, ele consegue aumentar seu nível muito, e consegue pegar as habilidades dele, e também acaba dropando itens desse monstros, e com isso ele adquiriu uma arma muito poderosa. Com isso ele decide adicionar todos os seus pontos em evasão por causa de um item que ele conseguiu de resistência a todas as anormalidades, para que possa sobreviver os próximos níveis. Com isso ele inicia sua jornada em busca de sobreviver e completar esse labirinto, e com isso ele consiga se vingar daqueles que ele achava que eram seus amigos. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, onde ele assistia várias histórias de heróis quando era criança, mas não para ver os heróis, e sim aqueles que agiam nas sombras, pois ele os admirava. Por causa disso ele começou a treinar bastante todos os dias, e escondia de todos tudo o que ele fazia, mas tinha um problema: não importava o quanto treinasse seu corpo e todos os tipos de artes marciais, o exército armado conseguia derrotar ele facilmente com suas armas. Com isso ele descobre a única coisa que poderia mudar
isso que era a magia, mas ninguém no mundo conseguia ensiná-la. Após treinar bastante para dominar esse poder, um dia enquanto treinava, ele viu uma luz entre os arbustos, pensando que era uma nova magia. Ele sai correndo para pegá-la, mas na verdade era um caminhão que acaba matando ele. Com isso ele é reencarnado em outro mundo no corpo de uma criança nobre, e diferente do seu antigo mundo, a magia existe nesse, e logo ele domina vários poderes, mas esconde de todos para não se destacar muito, pois ele quer viver nas sombras. E nos seus treinamentos, ele sai à noite para roubar e lutar contra assassinos e ladrões para aumentar sua força, e massacrava todos sem piedade. Após alguns eventos ele acaba encontrando uma possuída que deveria ser sacrificada, mas ele acaba fazendo ela ser sua seguidora nas sombras. Com isso ele inventa uma mentira de herói para que ela trabalhe junto com ele sem perguntar nada, onde ele tem o objetivo de criar o Jardim das Sombras. Alguns anos depois ele logo consegue 7 seguidores para seu grupo, e agora com apelido de Sombra. Mas quando sua irmã completou a idade de ir para a escola, ela acaba sendo sequestrada, mas logo ele encontra o local em que ela está, e ao chegar lá seu grupo derrota todos facilmente, e ele acaba lutando contra o chefe dos bandidos, e é quando ele mostra seu enorme poder da escuridão. Pouco tempo depois, para poder lutar contra bandidos do submundo na capital, ele decide entrar na escola e ficar mais forte, onde seu maior lema é ser um figurante, e com isso ser um lorde na escuridão. Mas por causa de seus atos no submundo e um mal entendido, uma organização poderosa secreta entra em seu caminho, e agora com o objetivo de alcançar o nível de um ser supremo na escuridão, ele tem que participar de várias batalhas intensas e massacrar todos que tentam impedir seu objetivo. Nesse próximo mangá a história começa em uma escola, onde ela é administrada por alunos tiranos, cujo hobby favoritos deles é atormentar os mais fracos. Poucos dias após as aulas começar, a hierarquia da sala já é decidida, onde o mais fraco é apenas um escravo e o mais forte é um rei. Mas as coisas começam a mudar quando o protagonista, conhecido como Grai, acaba sendo atormentado por um desses alunos, mas diferentes dos outros. Ele faz esse delinquente se ajoelhar diante dele e o massacra na frente de todos. Por causa disso, logo seu nome começa a se espalhar pela escola, mas por causa dele ter um corpo magro, todos começam a subestimar ele, e pouco tempo depois, quando ele sai da escola, o delinquente que ele bateu estava esperando do lado de fora para se vingar junto com outros dois, que acham que ele usou truques para derrotar ele, mas na verdade ele é um gênio. Por ele ter um corpo frágil, ele planeja tudo antes de começar a batalha para que possa vencer sem se machucar. Com isso ele consegue derrotar os delinquentes facilmente. No outro dia na escola, novamente por causa dele ter derrotado aqueles outros caras com truques, muitos dos alunos mais fortes começam a vir à sua sala para confrontá-lo, e por causa do seu físico, ele parece ser uma presa fácil nessa escola. Mas ele não quer lutar contra ninguém, com isso ele tenta evitar o máximo possível para tentar ter uma vida normal na escola. Mas os atos dos alunos nessa escola só começam a irritar cada vez mais ele, e ao chegar no limite de sua paciência, ele decide enfrentar todos que começam a irritar ele, não importa quem seja. E agora ele decide que não será mais um figurante, e vai ser aqueles que ficam no topo do poder. Para finalizar, ficamos com esse mangá, onde a história começa com o protagonista, conhecido como Shin Biemin. Ele era um jovem caçador talentoso da Sagrada Aliança, mas um dia, quando estava viajando com os 5 lordes para capturar um monstro espiritual, por causa de seu enorme potencial, os lordes ficaram com medo dele roubar a posição deles. Com isso ele acaba sendo traído e apunhalado pelas costas, e com isso morre. Mas ele acaba sendo ressuscitado 10 anos no passado na sua casa com toda a sua memória, e mesmo ele tendo feito de tudo pela aliança, ele acabou desse jeito. Com isso ele decide que vai se vingar de todos eles a todo custo. No momento que ele é reencarnado, um grupo de cobradores está ameaçando sua casa, mas após alguns eventos, uma menina de uma casa nobre acaba intervindo e fala que vai pagar sua enorme dívida, mas Biemin fala que não quer esmola de ninguém, e ele mesmo quem vai pagar a dívida em 3 dias. Para pagar sua dívida, ele decide que vai derrotar a serpente demoníaca, um monstro muito poderoso que vale muito dinheiro. Ao encontrar essa cobra, ele percebe que muitos guerreiros já estavam lutando contra ela, mas todos estavam sendo massacrados facilmente. Por ele ter todas as suas memórias das suas lutas, ele consegue bater de frente contra esse monstro mesmo com seu corpo estando fraco e não tendo itens poderosos. Com isso ele corta esse monstro ao meio apenas com um ataque, mas logo após isso outros guerreiros aparecem para roubar os espólios, e mesmo eles vendo o que ele fez por seu status de caçador estar ainda nos primários, todos começam a subestimar ele, mas Biemin consegue massacrar todos facilmente.
mesmo sendo de ranking menor. Após esses eventos ele começa a treinar seu corpo e caçar vários monstros poderosos para aumentar seu ranking e ficar mais forte. Mas por causa de tudo que ele fez, vários inimigos poderosos começam a vir atrás dele. E com isso ele tem que participar de várias batalhas para proteger sua família, mas seu objetivo principal é encontrar e se vingar de todos os malditos lords que o traíram.